Boa tarde a todos, eu me chamo professor Aldair Caldas e na aula de hoje iremos abordar os principais conceitos acerca da antropologia. É uma aula de caráter introdutório que se faz necessária para a compreensão de todos os conceitos que iremos tratar nas aulas seguintes. Tá? Esta aula foi baseada no livro da autora Maria de Andrade Marconi, intitulado Antropologia, uma Introdução. Tá? Vamos iniciar, então, aqui tratando do sentido etimológico do termo antropologia. Então, esse termo antropologia é uma palavra de origem grega, onde nós temos antropos, que significa homem ou pessoa, e logos, que significa razão ou pensamento. A grosso modo, podemos compreender o significado desse termo como a ciência preocupada em estudar o homem e a humanidade de forma totalizante, ou seja, abrangendo todas as suas dimensões. Significa dizer que a antropologia é a ciência que estuda o homem e a sua cultura. Então, ela vai englobar uma série de sub-áreas, de sub-ramos do conhecimento, com o objetivo de compreender o ser humano na sua totalidade, ou seja, todas as suas dimensões. Nós podemos caracterizar a antropologia como uma ciência social que estuda o homem. Então, se nós pararmos para analisar, a antropologia atualmente não é necessariamente uma ciência da natureza, embora no passado, nas origens da antropologia, ela surgiu praticamente como um sub-ramo das ciências biológicas, porque ela surgiu como antropologia evolucionista, ou seja, pautada nas teorias da evolução, que foram propostas por Charles Darwin. Então, ela era chamada de antropologia biológica ou física. Até hoje, ainda existe esse campo do conhecimento, como nós vamos abordar mais adiante. Mas, com o desenvolvimento histórico acerca das ciências humanas, em especial das ciências sociais, houve a necessidade da antropologia se voltar mais para as questões sociais acerca do homem. Tá? Então, hoje, ela é mais caracterizada como uma ciência social, embora ainda existam alguns autores adeptos da corrente da antropologia física, que também chama de antropologia biológica, que acabam admitindo ela como um ramo interdisciplinar. Tá? De um modo geral, este ramo do conhecimento preocupa-se em conhecer cientificamente o ser humano em sua totalidade. E, para isso, ela vai utilizar um conjunto de técnicas e métodos necessários para compreender a cultura humana, que engloba hábitos, costumes, modos de pensar, modos de agir e todos uma série de aspectos importantes acerca do ser humano. Vejamos aqui uma conceituação mais precisa, alguns conceitos mais precisos acerca de antropologia. Então, nós vimos o sentido antropológico da palavra e agora nós vamos adentrar aqui na sua conceituação. Roubel e Frost definem a antropologia como a ciência da humanidade e da cultura. Esse conceito ele é um conceito muito amplo, muito vasto, e sugere para nós a ideia de que a antropologia estuda a humanidade, isto é, o ser humano na sua totalidade. E, de fato, não está errado. De fato, a antropologia é um ramo do conhecimento muito amplo, muito generalista. Daí a necessidade de focar em alguns ramos do conhecimento da antropologia para melhor compreender os seus estudos, seus objetos de estudo. Tem um outro conceito aqui que diz o seguinte: a antropologia tem uma dimensão biológica, enquanto antropologia física
e também possui uma dimensão sociocultural, enquanto antropologia social e ou antropologia cultural. Deste modo, nós já podemos de imediato perceber as duas principais ramificações da antropologia. De um lado, nós temos a antropologia física, que é bastante antiga e foi o primeiro campo do conhecimento antropológico a se desenvolver, muito pautada nas questões das teorias evolucionistas, em especial de Charles Darwin, e posteriormente a antropologia social, que também é chamada de antropologia cultural, começou a ganhar destaque. E existe uma série de autores que se dedicaram, se debruçaram aos estudos relativos às teorias da cultura. E nós vamos apresentar alguns deles nas próximas aulas. A antropologia também possui uma dimensão filosófica, enquanto antropologia filosófica, ou seja, quando ela se empenha em responder à indagação o que é o homem. Então, nós temos aí basicamente 3 ramos da antropologia, sendo que este terceiro, intitulado Antropologia Filosófica, ele está mais relacionado com a própria filosofia do que propriamente a antropologia enquanto ciência. Tá? E esse ramo, chamado Antropologia Filosófica, ele vai discutir mais aqueles conceitos fundamentais acerca do que é o homem. Tá? Como nós podemos, de fato, diferenciar a racionalidade humana. Como nós podemos compreender a dimensão do conceito de homem. Quais são os fundamentos que diferem o homem dos demais animais na natureza. Tá? O que é a razão? O que de fato distingue o ser humano dos outros animais? Então, são uma série de indagações que são próprias do campo da filosofia. Por isso, a antropologia filosófica ela tenta fazer uma investigação filosófica, de modo mais reflexivo acerca do conceito de homem, ao passo que as outras antropologias, seja a física, seja a cultural, elas vão se utilizar de técnicas e métodos científicos. Então, a maior diferença é essa, Antropologia física e cultural vão se utilizar de métodos científicos para tentar compreender os aspectos relacionados à dimensão humana, e a antropologia filosófica vai se utilizar de indagação e reflexão filosófica para compreender o conceito de homem. Tá? Então, dito isto, vamos avançando para este outro tópico, objeto de estudo. Vejamos quais são os objetos de estudo da antropologia. A antropologia como ciência do biológico e do cultural tem seu objeto de estudo como sendo o homem e suas obras. Ou seja, independentemente do ramo da antropologia, ela vai se focar no estudo do homem e das suas obras, que corresponde a todas as manifestações culturais desenvolvidas por ele ao longo da história, seja manifestações artísticas, técnicas, científicas, políticas, religiosas e etc. Tá? Então, vocês percebem que o conceito de manifestação cultural, que está atrelado à cultura, é muito amplo, é muito vasto. E quando nós falamos das obras humanas, não podemos deixar de lado todos esses aspectos que emanam da cultura. O objeto da antropologia, então, engloba o conhecimento de sociedades humanas, letradas ou ágrafas, extintas ou vivas, existentes nas várias regiões da Terra. Então, cabe ao antropólogo estudar as sociedades humanas, independentemente se elas dominam a escrita ou não, As sociedades que dominam a escrita são denominadas de letradas, e as que não dominam a escrita são chamadas de ágrafas. Então, no passado remoto da humanidade, quando surgiram os primeiros hominídeos na Terra, os antropólogos se utilizam muito
dos achados arqueológicos e paleontológicos para tentar fazer uma trajetória da cultura humana antiga, né? Porque esses primeiros hominídeos não deixaram nada escrito, a não ser pinturas rupestres nas cavernas. Então, todo esse processo para se compreender o passado do ser humano exige o uso de vários recursos, de várias técnicas oriundas de outros campos do conhecimento, como nós citamos, arqueologia, paleontologia e etc. Tá bom? E também cabe ao antropólogo estudar não só as sociedades extintas, né, as sociedades do passado, como também as sociedades que estão vivas até hoje. É importante salientar que a antropologia ela não se restringe somente ao estudo do homem do passado. Tá? Esse é um conceito que já caiu por terra. A antropologia também estuda aspectos culturais relacionados às sociedades de hoje. Certo? O antropólogo ele tem a tarefa de explicar os princípios da formação e do desenvolvimento das sociedades e culturas humanas. Toda investigação antropológica vale-se do método comparativo em busca de respostas para os porquês, na tentativa de compreender as semelhanças e as diferenças físicas, psíquicas, culturais e sociais entre os grupos humanos. O método comparativo, então, como apresentado aí, é um dos mais utilizados no estudo antropológico, porque ele vai tentar comparar as semelhanças e diferenças dos mais variados grupos humanos ao longo da história. Tá? Então, o objetivo disso é compreender da melhor forma possível como se dá as manifestações culturais do indivíduo e também como o ser humano evoluiu, quais são as características físicas que, digamos, se mantêm até hoje, quais são as características físicas que se perderam no passado, enfim. Então, são vários aspectos muito importantes no estudo antropológico. Tá? Como exemplo do que nós acabamos de falar, nós temos brancos e negros, né? Línguas diversificadas, a indumentária do índio e do não índio, o culto do sol e a presença da pirâmide no Egito e nas civilizações pré-colombianas. Então, quais são as diferenças, né, culturais ou raciais entre brancos e negros, por exemplo? Como ocorre o desenvolvimento da diversidade das línguas? Como se caracteriza a indumentária, ou seja, a vestimenta do índio e do não índio, né? Como ocorre o culto nas mais variadas sociedades, né? Por que a existência das religiões, qual a diferença, né, entre as religiões? E, enfim, são vários aspectos. Aqui nós citamos apenas alguns exemplos, mas tem tantos outros exemplos muito importantes acerca desses aspectos do ser humano que nós podemos desenvolver. Bem, vejamos agora qual o objetivo da antropologia enquanto ciência. A antropologia fixa como seu objetivo o estudo da humanidade como um todo, visando ao homem como expressão global que envolve, né, o aspecto psicocultural, isto é, o aspecto biológico, psicológico e cultural. Então, a antropologia analisa o ser humano em todas essas dimensões, biológica, psicológica e cultural. Isto é, o homem como ser biológico, pensante, produtor de culturas e participante da sociedade, tentando chegar, assim, à compreensão da existência humana. Vejam que é um campo do conhecimento muito vasto e que traz muita contribuição para várias outras áreas do conhecimento, em especial das ciências biológicas, né, e das ciências sociais. Avançando agora, nós vamos ver as divisões e campos da antropologia.
Assim como todo e qualquer conhecimento humano, a antropologia ela possui dois grandes campos que têm várias subdivisões. Tá? Esses dois campos que nós citamos são a antropologia física ou biológica e a antropologia cultural. Dentro do campo da antropologia física ou biológica, nós vamos dividir em várias ramificações. Temos a paleontologia, a somatologia, a raciologia, a antropometria e os estudos comparativos do crescimento humano. Mais adiante, nós vamos ver o conceito de cada uma dessas subdivisões. Tá? O segundo campo do conhecimento da antropologia, chamado de antropologia cultural, vai se subdividir em arqueologia, etnografia, etnologia, linguística, folclore, antropologia social, cultura e personalidade. No caso da nossa disciplina, que lida com a educação, a cultura e a sociedade, a ênfase maior que vocês devem ter percebido é no campo da cultura. Então, a título de estudo, né, nós vamos nos debruçar mais acerca da antropologia cultural, que é o foco principal dos nossos estudos. Mas, de qualquer forma, nas próximas aulas, eu pretendo discorrer sobre aspectos que eu considero fundamentais acerca da antropologia física, que trata das teorias da evolução, né? Da evolução humana, do passado do homem. Então, nós apresentamos todas essas subdivisões e agora vamos comentar um pouquinho acerca de cada uma delas, expondo aqui o conceito principal. Na antropologia física, vamos iniciar aqui tratando da paleontologia. Paleontologia é um termo que se subdivide aqui em palaios, que significa antigo, mais onto, que pode significar ser, mais logos, que significa estudo. Então, você pode perceber, né, pelo sentido etimológico, que ela significa, a paleontologia significa o estudo do ser antigo. Isso no sentido etimológico da palavra. De um modo geral, ela pode ser definida como o estudo da origem e da evolução humana através do conhecimento das formas fósseis do passado. Então, o pesquisador do campo da paleontologia, ele vai recorrer aos fósseis para tentar compreender como se deu a origem e a evolução humana ao longo dos tempos. A somatologia, por sua vez, é formada pelos seguintes termos: somato, que significa corpo humano, mais logos, que significa estudo. Então, podemos compreender que a somatologia é o estudo das variedades existentes do homem, que envolve diferenças físicas individuais e diferenças sexuais, como, por exemplo, os tipos sanguíneo, metabolismo basal, adaptação, etc. Então, a somatologia ela se distingue da paleontologia porque ela vai se focar nos aspectos físicos do corpo humano, das variedades, das diferenças físicas, das diferenças sexuais, que envolvem o tipo sanguíneo, a altura, a estrutura física, a estrutura óssea dos indivíduos. E todos esses conhecimentos oriundos da somatologia, eles vão somar bastante com os conhecimentos da paleontologia. Na sequência, nós temos aqui a raciologia, formada pelos termos raça, que significa etnia, mais logos, que significa estudo. Então, ela vai estudar a história racial do homem, que envolve a classificação da espécie humana em raças e também a miscigenação, que se refere à mistura de raças, bem como características físicas e etc. Então, vocês percebem como o próprio nome está sugerindo, raciologia é o estudo das raças humanas.
Tá? É importante frisar que, no passado da antropologia, quando ela ainda era conhecida apenas como antropologia física e biológica, o estudo das raças foi o seu carro-chefe. Tá? E no passado, muitos estudiosos cometeram alguns preconceitos, né, ao afirmar que existiam as raças inferiores e as raças superiores. Tá? E nós vamos ver um pouquinho dessas teorias ao longo dos nossos estudos e vamos perceber também que essa comparação de raças, tentando estabelecer raças melhores do que outras, raças inferiores, tudo isso atualmente já caiu por terra. Então, o estudo científico da antropologia não leva em consideração essa questão preconceituosa entre raças. O que a antropologia vai buscar compreender é como as raças se desenvolveram ao longo do passado do ser humano. Daí, ela vai lançar mão de estudos relacionados à paleontologia, de estudos relacionados à somatologia, etc. Então, o interesse agora de estudo da raciologia se envolve mais as questões biológicas do que propriamente questões etnocêntricas, né? Mas no passado, as questões etnocêntricas, que são aquelas que colocam uma determinada raça como centro de todas as coisas, né, já caiu por terra. Tá? Ainda tratando dos ramos da antropologia física, nós temos aí a antropometria, que é formada pelos termos antropos, que significa homem, mais metria, que significa medida. A grosso modo, podemos dizer que é a medida do corpo humano. E a antropometria ela vai se utilizar de vários métodos estatísticos e matemáticos para tentar conhecer, né, como se deu e como ocorre, né, a diferença na constituição física dos indivíduos, que pode envolver a espessura dos ossos, o comprimento dos ossos, o tamanho do crânio. A antropometria ela pode ser compreendida como uma ferramenta fundamental aos estudos paleontológicos e arqueológicos. Ela entra como uma ferramenta imprescindível a esses estudos. Ela vai utilizar, então, técnicas de medição, procedimento quantitativo que fornece medidas do corpo humano, seja do crânio, dos ossos, etc., elaboradas por instrumentos especiais, como o antropômetro. Podemos dizer que, no Brasil, a antropometria é um campo que não tem tanta ênfase assim. São poucos, né, os pesquisadores que trabalham nesse campo, nesse ramo aí do conhecimento. Mas, no exterior, em especial na antropologia americana, esse estudo da antropometria é bem forte, né? Ela ganha bastante espaço, principalmente dentro da paleontologia, certo? Então você pode compreender a antropometria mais como uma ferramenta ao trabalho, né? Uma ferramenta de apoio ao trabalho do paleontólogo e do arqueólogo. Mas que tudo isso é fundamental para o estudo antropológico, da antropologia física em especial. Também existem os estudos comparativos do crescimento. É uma ampliação do campo de estudo do somatólogo, que nós vimos a somatologia, né? Que é o estudo do corpo humano. Esses estudos comparativos do crescimento requerem conhecer as diferenças grupais relacionadas aos índices de crescimento e outros aspectos como alimentação, exercícios físicos, maturidade sexual, etc. Então, ela vai se debruçar acerca desses estudos relativos ao crescimento dos indivíduos humanos. Bem, passando de um polo para o outro, nós vamos ver agora as principais subdivisões da antropologia cultural. Eu comentei para vocês que a antropologia cultural é um dos ramos mais estudados atualmente, principalmente no Brasil, e ela tem uma ênfase especial na nossa disciplina, tá?
Então, ela ganha bastante espaço no desenvolvimento dos nossos conteúdos. A antropologia cultural se subdivide aí em arqueologia, que é formada por dois termos, arcaios, que significa antigo, mais logos, que significa estudo. Então, ela pode ser entendida como um estudo das culturas do passado extintas. Tá? Então, é importante frisar esse detalhe. A arqueologia ela vai estudar as culturas do passado extintas, principalmente aquelas civilizações antigas, tá? ou as comunidades antigas que foram extintas. Então, ela não se debruça sobre o estudo do homem atual, das civilizações atuais. Tá? Ela vai buscar mais estudar as civilizações e as comunidades que já foram extintas. Ela pode se subdividir em arqueologia clássica e arqueologia antropológica. Aqui nós cometemos um erro, né? Mas na realidade é arqueologia antropológica. Na arqueologia clássica, ela vai tentar reconstruir as antigas civilizações letradas. Por exemplo, essas grandes civilizações que marcaram história, né, no nosso passado. Egito, Grécia, Mesopotâmia, Etrúria, etc. Já a outra arqueologia, essa arqueologia antropológica, né, ela trata dos primórdios da cultura relativa às populações extintas. Né? A arqueologia envolve culturas do Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Então, essas três subdivisões da pré-história do hominídeo vão acompanhar os estudos dessa arqueologia pré-histórica. Né? Ela é mais antiga do que a arqueologia clássica. Tá bom? Bem, em se tratando dessas culturas do passado mais remoto da humanidade, né? Nós temos aí Paleolítico, que é também chamado de Idade Antiga da Pedra, ou também Idade da Pedra Lascada, que vai de 2 milhões de anos a 10 mil anos atrás. Ou seja, se dá aproximadamente com o surgimento dos primeiros hominídeos que mais se assemelhavam aos primatas, né? aos símios, né? Que nós conhecemos hoje, ou seja, que mais se pareciam com macacos do que propriamente com o Homo sapiens de hoje. Então, isso se deu por volta de 2 milhões de anos até 10 mil anos atrás. O período mesolítico ele funciona como um período intermediário. Ele é chamado Idade Média da Pedra. Ele vai de 10 mil anos ao aparecimento da agricultura por volta de 8 mil anos atrás. E o período chamado Neolítico, também chamado de Idade Nova da Pedra, ou Idade da Pedra Polida, tem o início com o aparecimento da agricultura e término com o aparecimento da escrita por volta de 4 mil anos antes de Cristo. Então você vê que o período Neolítico ele vai pegar a partir do final do Mesolítico, por volta de 8 mil anos, com o surgimento das primeiras práticas agrícolas, ou seja, nesse período que os hominídeos, né, eles se tornam sedentários, eles se estabelecem em um determinado local e lá desenvolvem suas atividades agrícolas. E ele vai pegar desse período até um surgimento da escrita por volta de 4 mil a.C., que coincide exatamente com o surgimento de grandes civilizações antigas, tá? Como a Mesopotâmia, como o Egito, certo? Então, foram civilizações letradas, isto é, que já faziam uso da escrita e que tiveram seu início nesse período neolítico aí, né? Continuando a ser essa abordagem acerca das subdivisões da antropologia cultural, temos a etnografia, formada pelos termos aí
etnos, que significa povo, mais graphen, que significa escrever. Pode ser, então, compreendida como a escrita de um povo, o estudo acerca da escrita de um povo, né? Consiste em descrever as sociedades humanas. O objeto de estudo são as culturas simples, conhecidas como primitivas ou ágrafas. Então ele vai se voltar não para culturas avançadas, e sim para culturas mais simples, culturas mais primitivas, chamadas ágrafas, que são aquelas que ainda não desenvolviam a escrita propriamente dita, né? O etnógrafo, como é chamado esse profissional da etnografia, é um investigador de campo, isto é, um coletor de informações. Então, o estudo do etnógrafo é um estudo voltado para a pesquisa de campo, certo? Temos como exemplo, no Brasil, em 1957, dos 143 grupos tribais, 33 estavam ainda isolados, 45 em contato permanente, etc. Isso com base nos estudos aí de Ribeiro. Tá? Então, esses são alguns exemplos de estudos que envolvem a etnografia. Paralelamente à etnografia, nós temos um outro campo que podemos chamar que é um campo afim à etnografia. Tem muitas semelhanças, que é a etnologia. Essa palavra é formada pelos termos etnos, que significa povo, mais logos, que significa estudo. Então, nós podemos entendê-la como estudo acerca de um povo. Ela utiliza os dados fornecidos pelos etnógrafos. Então, os etnógrafos eles vão tentar descrever como as sociedades humanas desenvolviam suas culturas, tá bom? E o etnólogo ele vai pegar esses dados que foram coletados pelos etnógrafos e vão tentar analisar, interpretar e comparar entre as mais diversas culturas existentes, considerando suas semelhanças e diferenças. Então, vai ser um estudo mais analítico, certo? Enquanto a etnografia ela lida com um estudo mais descritivo, que envolve pesquisa de campo, né? A etnologia, por sua vez, vai fazer um estudo mais analítico, isto é, de análise com base nos dados fornecidos pelos etnógrafos. Então, são dois campos do conhecimento que trabalham em conjunto e que possuem várias semelhanças. Às vezes até se confundem entre si. Temos aí também o sub-ramo da linguística. A linguística ela é considerada a ciência que estuda a linguagem e as línguas, né, dos seres humanos. A linguagem é um meio de comunicação e também um instrumento de pensamento. Há uma diversidade de línguas que acompanham as diversas culturas. Continuando, temos aí o folclore. O folclore, acreditem se quiser, né, ele é considerado um ramo da antropologia cultural, é um dos campos de investigação dessa área, né, e define-se como um estudo da cultura espontânea dos grupos humanos rurais ou urbanos. E isso envolve práticas artísticas, né, como, por exemplo, danças, artesanato, canções, rituais sagrados, enfim, uma série de manifestações culturais próprias de determinada comunidade, de determinado povo. O Brasil, por exemplo, ele é um país com um vasto folclore. Os mitos e as lendas entram também nesse aspecto folclórico, que é muito rico no nosso país. Paralelamente à antropologia cultural, tem-se antropologia social. Só que aqui cabe um parêntese. Muitas vezes a antropologia social ela é tida praticamente como sinônimo de antropologia cultural. Muitas vezes não se faz
tanta distinção acerca desses termos, tá? Ela é o estudo dos processos culturais e da estrutura social. O seu interesse está centrado na sociedade e nas instituições. Ela vai se preocupar com o aspecto da vida social, que envolve o familiar, o econômico, o político, o religioso, o jurídico, compreendido e estudado em relação aos demais grupos humanos. Podemos dizer, então, que a antropologia social ela se assemelha muito aos estudos da sociologia, porque vão estudar aspectos da vida social humana, tá? Desde o convívio familiar, passando pelas questões econômicas, políticas, religiosas, jurídicas, etc. Então é algo muito próximo também dos estudos sociológicos. Só que a grande diferença é que a antropologia social vai se voltar mais para as questões culturais, propriamente ditas. Também temos o estudo sobre cultura e personalidade. É o campo de investigação antropológico que estuda o indivíduo não como um simples receptor e portador de cultura, mas como um agente de mudança cultural, desempenhando um papel dinâmico e inovador. Certo? Além desse grande grupo de disciplinas, de áreas, né, que compõem os ramos da antropologia física e da antropologia cultural, também temos várias ciências consideradas afins à antropologia, ou seja, que contribuem direta ou indiretamente para o desenvolvimento desse campo de estudo. Dentre essas ciências, nós podemos citar aquelas ciências sociais, né, como a sociologia, a história, a psicologia, a geografia, a economia e as ciências políticas. Todas elas podem contribuir ao estudo antropológico. E também temos aquelas ciências relacionadas à biologia, né? Então, temos a própria biologia, a genética, a anatomia, a fisiologia, a embriologia e a medicina. Bem, vamos considerar que essas ciências relacionadas às ciências biológicas, elas contribuem mais para o campo da antropologia física, tá? Que é a antropologia física, também chamada de antropologia biológica, que vai se pautar mais nesses estudos muito próximos das ciências biológicas, tá? Então, com isso, nós percebemos a grande variedade de estudos e ciências que estão ligadas direta ou indiretamente à antropologia. Agora nós vamos avançar para os métodos da antropologia. Vamos conhecer quais são os principais métodos utilizados pelos pesquisadores dessas áreas. Primeiro, temos aí um método histórico, que é inspirado na própria história, né, enquanto ciência. Vocês vão perceber que a antropologia recorre muito a esse método para compreender como se deu a cultura do passado. Esse método consiste em investigar eventos do passado a fim de compreender os modos de vida do presente, que só podem ser explicados a partir da reconstrução da cultura e da observação das mudanças ocorridas ao longo do tempo. Na sequência, temos um método estatístico. Esse vai se utilizar das teorias estatísticas para tentar tabular os dados e interpretá-los, tá, da melhor forma possível. Então, nós temos aí os dados que, depois de coletados, são reduzidos a termos quantitativos, demonstrados em tabelas, gráficos, quadros, etc. Então, o objetivo do uso do método estatístico seria tabular todos esses dados brutos, se utilizando dos cálculos, né, apropriados, de modo a gerar tabelas, gráficos, quadros, etc. Tá? Tendo em vista uma melhor compreensão do fenômeno. Porque
o uso de tabelas e gráficos facilita muito a visualização de várias situações, tá? Então, esse método, a estatística, de um modo geral, é adotada em praticamente todos os campos do conhecimento humano. E não seria diferente na antropologia. Além desse, nós temos o método comparativo. Inclusive, esse método foi comentado logo no início da nossa aula. Ele permite verificar diferenças e semelhanças apresentadas pelo material coletado. A antropologia física, por exemplo, compara fósseis ou grupos humanos existentes, analisando características anatômicas como cor da pele, do cabelo, dos olhos, índice cefálico e etc. Então, o método comparativo ele é fundamental, porque ele pode ser muito bem utilizado pela antropologia física para comparar fósseis do homem do período paleolítico com do período neolítico, por exemplo, verificando suas semelhanças e diferenças. Pode comparar também os fósseis desses primeiros hominídeos com o esqueleto humano atual, de modo a compreender como se deu o processo de evolução dos indivíduos e tentar sanar uma série de dificuldades que até hoje os biólogos encontram, né, para tentar explicar como se deu a evolução humana. Tá? Então, o método comparativo é muito utilizado, seja na antropologia física, seja na antropologia cultural. Temos também a pesquisa de campo. Dentro da pesquisa de campo, nós temos uma atividade fundamental, que é a pesquisa participativa. É aquela na qual o pesquisador ele se envolve diretamente com os sujeitos da sua pesquisa. Por exemplo, um antropólogo ele decide fazer uma pesquisa participativa numa aldeia indígena. E como é que vai se dar isso? Ele vai ter que praticamente conviver com esse grupo durante um determinado espaço de tempo, de modo a coletar o maior número de informações possíveis acerca dos seus hábitos, dos seus costumes, das suas crenças, ou seja, das suas manifestações culturais. Então, a pesquisa de campo, que também pode ser desdobrada numa pesquisa participativa, que ela é mais que o contato é mais próximo, né, com o sujeito da pesquisa, são também fundamentais ao estudo antropológico e também são utilizadas em outros campos do conhecimento. As principais técnicas de pesquisa da antropologia se resumem, né, em observação, entrevista e formulário. Nós estamos falando agora de técnicas específicas da antropologia. Todos esses métodos que nós vimos anteriormente, eles necessitam, muitas das vezes, de técnicas oriundas de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, da arqueologia, da estatística, certo? Da própria biologia, da medicina, da economia, da geografia, etc. Então, englobam outros conhecimentos que vão além da antropologia. Mas o antropólogo ele pode utilizar técnicas de pesquisa que não necessitam tanto desse aparato técnico complexo, né? Como nós vimos anteriormente, que se pauta na observação direta do fenômeno, né, a ser estudado, a entrevista dos sujeitos participantes da pesquisa, tá? Pode também elaborar formulários para o melhor delineamento das etapas que são estudadas, enfim. Então, com isso, nós encerramos essa nossa primeira aula que discorreu, né, teve por objetivo discorrer sobre os principais conceitos envolvendo antropologia, bem como a divisão dos seus dois principais campos, suas subdivisões que acompanham e, por fim, os métodos adotados no trabalho do antropólogo.